Então, vamos lá, galera. Vamos criar o primeiro projetinho aqui em Next. Eu abri aqui uma pasta, né? Abri o terminal nessa pasta. E vamos usar o comando para criar um projetinho, que é o npx create next app latest. Ele vai pedir para instalar, se você não tiver instalado ainda, vamos instalar. Qual vai ser o nome desse projeto? Vamos chamar de primeiro projeto. Vamos usar TypeScript. Ele vai perguntar se a gente quer usar o ESLint. Eu não vou usar aqui, porque ele vai forçar a gente a fazer as coisas de um jeito, e para aprender não é tão bom assim. Então, sem ESLint, vamos usar Tailwind. Sim, vamos usar Source Directory. Vamos usar App Router. Eu vou explicar a diferença para que serve o App Router. Vamos usar o TurboPack. E não vamos customizar o Import Alias, que eu também vou explicar o que é. Ele vai iniciar pra gente, vai criar as dependências e tal. Demorou um pouquinho, mas criou. Então vamos lá. Vamos dar um cd na pasta primeiro projeto. E vamos abrir com o VS Code com o comando code ponto. Tá aqui o nosso projeto. Então, antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhada na estrutura de pastas. Deixa eu abrir o terminal aqui com o git bash, só para vocês verem. Bom, primeira coisa, vocês podem ver que ele já iniciou um repositório git aqui, então já vem iniciado por padrão. Tem a node modules para ficar onde ficam as nossas dependências. Tem a pasta public. A pasta public, ela é onde fica todos os nossos assets, todos os nossos arquivos de imagem, GIF, qualquer arquivo que seja estático para a página. Então, por exemplo, ele já vem com alguns aqui padrão. Tem a logo do Next, tem esse símbolozinho aqui da Vercel. Isso aqui ele vai mostrar na página de exemplo que ele cria também. Daqui a pouco a gente entra na pasta source, mas antes vamos ver aqui. Tem o git ignore, que a gente já viu. Tem as variáveis de ambiente do Next. Isso aqui é para referência do próprio Next, não precisa mexer nisso, ele pede até para não mexer. Esse arquivo não precisa ser editado aqui, né? As configurações do Next, que você pode personalizar, não vamos mexer nisso agora. Os packages.json, né, com a lista de dependências que a gente está utilizando aqui. TypeScript, Tailwind, o post CSS, as configurações dele. O README, aqui é o README padrão, ele já deixa explicadinho aqui como é que roda o projeto e tal, com o npm run dev aqui, né? E a configuração do TypeScript. Vamos voltar aqui no package.json, só para a gente ver as versões que está utilizando. O Next está na versão 15.3 e o Tailwind já está na versão 4 aqui. Versão 4, que é a versão mais recente do Tailwind, saiu esse ano, né? O Next já traz isso por padrão, atualizou recentemente. E também com o React 19. Então, estamos usando o que tem de mais recente aí na parte de front-end. Agora, vamos voltar lá na pasta source para a gente ver o que tem na nossa aplicação mesmo, né? Dentro da pasta source a gente só tem essa pasta app aqui. Essa pasta app é onde vão ficar as nossas páginas. Então, qualquer página que você quiser criar vai ficar dentro dessa pasta aqui. Abrindo ela, a gente tem só esses 4 arquivos aqui. Um favicon, que é aquele ícone que aparece na aba do navegador, com o nome da página, né? Do ladinho ali. Tem o Global CSS, que tem as configurações de CSS globais, e também o Tailwind, né? O Tailwind V4, ele é configurado por aqui. Temos o layout tsx. Esse layout, vou te explicar a diferença entre o layout e page. Esses dois nomes de arquivo são reservados do Next, eles fazem coisas específicas só por terem esse nome. O layout, ele por padrão, é o arquivo de maior nível de hierarquia no diretório. Esse layout.tsx, se vocês notarem,
até a função dele aqui, ó, Export Default Function, Root Layout. Ele é o layout da raiz, ele é o maior nível, é o arquivo de maior nível nessa aplicação. Passando aqui pelas funcionalidades dele, ele tem ele importa aqui um tipo, né, do Next, metadata, a gente vai ver aqui embaixo o que é. Ele importa as fontes padrão que ele usa aqui. Se vocês verem, eu não instalei nada, ele já vem instalado por padrão, usando essa biblioteca Next Font Google. E você pode importar qualquer fonte que você quiser desse modo aqui. Então se eu começar a digitar aqui, por exemplo, Roboto, ele já autocompleta e mostra aqui a fonte Roboto que a gente pode importar. Não vou usar. Ele também importa o Globo CSS para usar nesse arquivo aqui. Temos as importações da fonte, que ele vai utilizar aqui embaixo como variável. Temos o metadata. Esse metadata é as informações que ele mostra da sua página na web. Então esse título aqui vai ser o que aparece na aba do navegador. E essa descrição vai aparecer em motores de busca. Então no Google, por exemplo, essa description vai aparecer naquele quadradinho que tem a descrição da sua página web. Partindo para a função em si, essa função ela retorna uma props, que é a children. O que essa children é? Primeiro vamos voltar no conceito de props, né, que eu passei na última aula, mas não ficou tão claro assim. A props é uma abreviação de properties, né, propriedades, que são objetos que contêm dados e funções que são passadas de um componente pai para um componente filho. Então, elas são a principal maneira que o React usa para compartilhar informações entre componentes. Uma das características dessa props é que ela é somente leitura, né? Ela é read-only. Então, isso significa que o componente filho, o componente que vai receber essa props, ela não consegue modificar as props que recebe. Ela só vai conseguir ler isso daqui e utilizar no código. Aí, passando aqui para o retorno, né, para o nosso JSX, a gente tem o HTML, a tag de maior nível aqui. Tem o body, que já tem o class name aqui, com o tailwind já aplicado, né? Ele seta as nossas fontes que a gente baixou lá do Google como variáveis. E também usa esse Utilized aqui para deixar mais bonitinho. E aqui dentro do nosso body a gente tem o children, que está dentro de chaves. Isso significa que ele está usando o JavaScript. Toda vez que a gente usa chaves, a gente consegue habilitar o JavaScript dentro do retorno da função. E ele está passando aqui a children. Children, o parâmetro que a gente recebeu, a props que a gente recebeu do componente pai. Isso pode ficar meio confuso, porque, como eu falei, as props são passadas de pai para filho. Mas se o root layout é o arquivo com o maior nível de hierarquia nesse projeto, como é que ele vai receber uma propriedade? Então, ele não recebe uma propriedade diretamente. Quem gerencia isso é o Next. Ele não recebe de um pai, vamos dizer assim. O Next que vai, na hora de renderizar, né, na hora de montar lá a árvore de componentes, de montar o DOM, ele vai passar o conteúdo que vai ficar nesse children. Que nesse caso aqui, desse projeto inicial, seria esse arquivo page.tsx. Nesse arquivo page, a gente tem uma div com várias coisinhas aqui, umas imagens e tal. Vamos iniciar aqui com o npm-dev, só para a gente dar uma olhada. Tá? A gente dá uma olhada no que ele traz pra gente por padrão. Abrindo aqui no localhost. Tá aí o nosso arquivo inicial do Next. Ele tem a logo, né? E mostra algumas coisas que ele pode fazer. Então, deixa eu colocar aqui de lado pra gente conseguir ver o código e aqui. Como eu disse lá no layout, se a gente alterar esse título aqui, a gente consegue alterar o nome lá na aba. Então, o título aqui. Ele vai salvar. E já alterou. Se a gente alterar no page, por exemplo, essa imagem aqui, vou tirar ela. Vou tirar tudo, na verdade. Vou apagar tudo.
H1, primeiro projeto com Next. Ele vai salvar e já vai renderizar pra gente aqui, bonitinho. Vocês podem ver que aqui no canto do browser tem esse ícone N aqui. Esse aqui é o DevTools do Next. Ele traz pra gente uma ferramenta de debug. Toda vez que der erro, ele vai mostrar um pop-up aqui gigante na tela. E se vocês vierem aqui em preferência, dá pra mudar algumas coisas. Dá pra mudar o tema do sistema, Light ou Dark, a posição desse botãozinho aqui. Isso aqui é bom pra fazer debug. Vocês viram que quando eu tirei a div aqui, ó, ele reclamou que não tem nada pra renderizar, né? Porque é um arquivo vazio. Vocês podem perceber que nesse arquivo aqui, nessa página que a gente está, eu não falei em nenhum momento do nosso projeto. Em todos os arquivos que eu mostrei, não tem nada falando que essa daqui é a página raiz. Aqui no localhost 3000, vocês podem ver que não tem nada depois. Então esse page aqui, que está na raiz de app, é a nossa página raiz. Se eu quisesse criar outra página, eu poderia vir aqui simplesmente criar uma nova pasta. Vamos chamar de dashboard, por exemplo. E dentro dessa página dashboard eu poderia criar o meu componente. Aqui tem um detalhe. Você não pode chamar esse componente do jeito que você quiser. Não pode ser, por exemplo, dashboard.tsx. Você vai criar o componente, vai conseguir editar ele, mas ele não vai aparecer como uma página. O Next, como eu disse, ele é um framework e o controle é invertido. Então ele vai te dizer como fazer as coisas. Então para você criar uma nova página, você tem que chamar ele de page.tsx. E aqui dentro desse componente você pode criar o seu componente, né? Export default function. Vai ser a dashboard. Uma função e nós vamos retornar uma div com H1 dentro, que a gente vai chamar de dashboard. Pronto, tá salvo. Se eu vir aqui agora e digitar /dashboard, tá aqui a pasta dashboard que a gente acabou de criar. E se eu digitar qualquer outra coisa, sei lá, por exemplo, login, não tem página de login, mas vou tentar acessar. Ele vai dar um 404 com o erro já tratado aqui, né? Ele já mostra uma tela pronta. O Next já tem telas prontas para erros específicos. Se eu quisesse criar outra página dentro de dashboard, eu só viria aqui, criaria outra página, por exemplo, submenu, sei lá, e criaria um outro page.tsx. Vou copiar aqui. Submenu. E agora você vem em dashboard /submenu. Ele vai compilar aqui, né? E vai mostrar pra gente. Beleza? Agora vamos ver um recurso interessante, que é a criação desses layouts que a gente viu. Esse layout aqui, ele não é o único que a gente pode criar. A gente pode criar outros tipos. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um grupo de componentes. O Next ele também tem uma funcionalidade nesse roteamento por arquivos, que se você chamar uma pasta entre chaves, assim, se você escrever o nome entre chaves, ele não vai tratar como se fosse uma página, ele vai tratar como se fosse um grupo de páginas. Então eu vou criar aqui uma pasta general e fora dela vou criar uma pasta de autenticação. Dentro dessa pasta de autenticação eu vou criar dois arquivos, né, duas páginas de login cadastro. Vou ensinar um negócio aqui para vocês, para facilitar, para vocês não terem que ficar criando pasta e depois arquivo. Se vocês vierem aqui no VS Code e clicar no ícone de novo arquivo, ele vai abrir esse input aqui para a gente digitar. E você não precisa digitar um arquivo aqui, você pode fazer essa sintaxe, por exemplo. Eu quero a pasta login. Aí, se você quiser criar uma pasta, você coloca o barra. E depois você coloca o nome do seu arquivo, page.tsx. Ele vai criar a pasta e o arquivo. A mesma coisa para o login, para o cadastro, na verdade. Então, cadastro /page.tsx.
.txt. Vou copiar as funções, que são todas iguais mesmo. Vou chamar só de login aqui. E aqui cadastro. Tem que trocar o nome. O nome aqui não faz muita diferença, porque ele não vai ser chamado em nenhum lugar. Mas é bom colocar no nome da pasta mesmo, né? O nome da página. Criamos aqui o Alt, vamos criar aqui, vamos mover esse dashboard para dentro de General. Voltamos, deu um erro aqui esquisito na hora de mover o dashboard para dentro de General, mas moveu. Então agora a gente tem dois grupos de arquivo, né? Temos o Auth e o General. Qual que é o contexto disso? Vamos supor, por exemplo, que você quer criar um header e um footer. O header e o footer geralmente só ficam nas suas páginas, as páginas gerais, né? Só o seu dashboard, só pensando no e-commerce, só no seu carrinho, só na sua tela de produto. A sua tela de login e cadastro não tem header, porque elas não precisam navegar e não precisam mostrar essa informação para você. Então, a gente pode criar um layout aqui, só em General, layout.txt. E esse layout aqui de General só vai ser aplicado dentro desse grupo aqui. O Alt aqui, por exemplo, não vai utilizar esse layout, não vai ficar disponível para ele. Então vamos criar aqui um header. Dentro de Source eu vou criar uma pasta chamada Components e vou criar o header que vai ter o arquivo index.txt. Você pode criar desse jeito aqui, criando uma pasta chamada header e chamando o index.txt, que o Next vai entender. Ou você também pode criar direto o header.txt. Tanto faz. Eu prefiro a abordagem de criar pasta, porque se eu quiser colocar alguma coisa que seja só do header aqui, outro componente que seja só do header, eu coloco dentro dessa pasta. Mas você pode ficar à vontade de fazer do jeito que você quiser. Aqui no header eu vou exportar, né? Default function, chamar de header, return um header, uma tag header. Dentro dela a gente vai ter, vamos chamar o nosso logo, né? Vai ficar nesse canto aqui. E do outro lado a gente vai ter a navegação. Vamos fazer como a gente faria. Normalmente seria usar um nav aqui, né? Uma div. E usaria uma tag A para colocar o link de uma página. Mas, como eu disse na última aula, o Next ele tem uma funcionalidade dele que é o link. Se vocês começarem a digitar, vou importar do jeito comum, né? Import link. Já aparece aqui, mas vou digitar tudo. From next /link. Vamos começar a digitar aqui a tag link. Aqui, fechar. Pronto. Vocês podem ver que está dando erro. Ele vai pedir para a gente colocar um href, né? O href é para onde essa página vai levar a gente. E você não precisa digitar o conteúdo inteiro. É só digitar, por exemplo, /dashboard. Só o fim da rota que você quer. Dentro dele a gente coloca um dashboard, o nome do link, né? Vamos copiar isso aqui. Vou criar outra página chamada perfil. E vou colocar aqui um class name. Vou fazer flex justify between full bg white. Vou colocar uma cor de texto aqui, C3XL e black. Beleza, tá aqui o nosso header. Vamos usar ele lá no nosso layout. Aqui no layout vamos criar o nosso layout da pasta geral. Full function general layout. Ele vai receber
uma children, né? Porque ele vai ter que renderizar o conteúdo de dentro dele. Que vai ser do tipo... Deixa eu... Vou matar isso aqui bonitinho. Children. Que vai ser do tipo read only. Que vai ter um objeto children. React. Ponto. React node. Beleza. Vamos retornar agora uma div com uma children dentro. Show. Vamos voltar aqui agora em dashboard. Deixa ele compilar. E agora, para a gente aplicar aquele header lá que a gente acabou de criar, a gente vem aqui e começa a digitar. Vamos importar primeiro, import header. Ele já mostra aqui pra gente os components. Vamos abrir a tag header. Quando a gente salvar, já aparece aqui em cima o que a gente acabou de criar, né? Com o dashboard e o perfil aqui. Vamos dar mais espaçamento isso aqui só para ficar mais bonitinho. Vou fazer flex. Vou chamar um gap aqui de 16. 4, tá bom. Bom, deu espacinho aqui. Vamos para um padding também. Beleza. Temos aí o nosso header que está aplicado no dashboard. Se a gente for em submenu, a gente pode ver. Eita, digitei errado. A gente pode ver que também está aplicado o nosso header. Mas se a gente for no outro grupo de arquivo, que tem o cadastro e o login, não tem nada lá. Porque o nosso layout só está aplicado dentro dos filhos dele, que é só a pasta dashboard e submenu. Beleza? É isso, é assim que funciona o layout. Agora vamos dar uma olhada em mais uma funcionalidade desse roteamento por arquivo que o Next usa. Deixa eu fechar tudo. Tudo. Vamos aqui em app. Eu vou criar uma nova pasta aqui em general, que eu vou chamar de blog, que vão ter posts. Dentro desses posts aqui, seria ruim eu ter que ficar criando uma página para cada post que eu fizer. Imagina, por exemplo, se eu tiver um blog muito famoso, que eu tenho de 2 a 10 posts por dia. Vou ter muitos posts, muitas abas, muitas páginas, né? Que eu vou ter que ficar criando. E isso não seria legal. Ia ficar um diretório gigante aqui com cada post que eu criar. O Next, ele tem uma funcionalidade muito interessante, que é o roteamento dinâmico. Então, dentro de posts aqui, se eu criar, por exemplo, uma pasta chamada assim, ID, e passar entre colchetes, e aqui dentro desses colchetes eu passo page.sx, eu consigo criar rotas dinâmicas, que ele chama, né? Então, eu vou criar aqui um export function post page, que ele vai retornar uma div com h1, que vai ser o post, e aqui dentro eu vou passar o ID do post. E como é que a gente vai receber isso? Como o Next está gerenciando, a gente vai receber de uma props, igual a gente faz no children do layout. Aqui a gente vai receber os params, que ele está reclamando que não tem tipo. Ele implicitamente tem um tipo N. A gente tem que passar um tipo para ele. E a gente pode fazer isso de várias maneiras no TypeScript, né? A gente pode passar aqui 2 pontos, criar um objeto e chamar params. Vai ser uma string. Isso aqui funciona. Mas um outro jeito que fica mais bonitinho é a gente vir aqui em cima, no topo do componente, criar um type. Vamos criar uma interface no caso. Depois eu explico a diferença entre interface e tipo. Mas vamos criar uma interface chamada de iPostPage, que vai receber um params
vai ser do tipo string. E aqui dentro do componente a gente não precisa passar isso daqui, a gente passa só aí post page. Beleza? E para receber esse ID, a gente faz aqui que o ID é igual a params.id. No caso aqui a gente poderia passar isso aqui dentro do post page, né, como objeto que tem o ID, que é uma string. Ele para de reclamar. Vou matar. Beleza. E agora se a gente acessar essa rota aqui, /blog, /posts, vamos pegar o post número 3, por exemplo. Ele vai renderizar pra gente. E mostra aqui o post 3. Se eu quiser o post 367. Post 367. Beleza? Estamos chegando no final da aula, mas antes vamos dar uma olhadinha em algumas funcionalidades que estão faltando. Primeiro sobre o import alias, que eu falei lá no começo, na instalação do projeto, que a gente podia mudar. Vamos ver o que é o import alias. Vamos voltar aqui no nosso layout da pasta general. Se vocês notarem, a gente está importando o header desse caminho aqui, @components/header. Mas o que é esse arroba? Esse arroba é o nosso alias. Então, se você fosse importar isso aqui diretamente, o que a gente teria que fazer? Ponto barra. Deixa eu apagar tudo aqui só pra gente começar do começo. Ponto barra. A gente voltaria na página, na pasta py, que seria o app, né? Ponto barra de novo. Aí a gente poderia ir em components e depois ir em header. Mas agora imagina que eu estivesse lá dentro da minha pasta blog, lá no ID, e eu precisasse importar um outro componente. Esse ponto barra ia ficar gigantesco, ia ficar bem extenso, né? Ia ficar muito difícil de ler. E como é que a gente contorna isso? Usando o import alias, que é nada mais do que uma abreviação, um atalho para a gente conseguir acessar os arquivos. No nosso caso, o arroba, ele aponta diretamente para a pasta source. Então, toda vez que a gente colocar o arroba, é como se a gente estivesse acessando a pasta source aqui. E você pode mudar esse alias no momento da instalação, ou você pode vir aqui no tsconfig, e aqui em paths, essa propriedade aqui, tem o nosso arroba, que a gente definiu como alias. Você pode criar outros alias também, e ela mapeia esse arroba para dentro da pasta source. Então, toda vez que a gente colocar o arroba, a gente está acessando a pasta source. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada na parte de otimização de imagem do Next agora. Se a gente vier aqui no nosso dashboard, eu vou utilizar uma imagem que eu acabei de baixar aqui, né? O morro.png. Uma imagem que eu peguei do Splash, essa aqui. Vou criar aqui uma img. O source vai ser /morro.png. Se eu colocar só esse barra aqui, ele pega a imagem direto da pasta public, né? É um alias também. E aqui no alt a gente coloca imagem de um morro. Se vocês perceberem, aqui eu estou com o DevTools aberto na aba de Network. Aqui na aba de Network tem o morro.png que a gente usou. E se vocês notarem, o tipo dele é PNG e o tamanho 4.9 MB quase. Beleza? Ele demorou 150 milissegundos para baixar, para mostrar isso aqui na tela. Agora a gente vai usar a img do Next. Vamos aqui importar image from next /image. E aqui a gente digita image, fecha nela mesma, e ele pede algumas características para a gente passar, né? Igual no img, a gente tem que passar o source /morro.png. A gente tem que passar o alt também, né? Imagem de um morro. E tem que passar o width, o tamanho dele, que seria 2000, eu acho. E a altura 1000, aproximadamente. Beleza? Agora deixa eu limpar isso daqui. Deixa eu limpar e recarregar.
Se vocês notarem, ele não chama mais morro.png, ele criou com um nome esquisito aqui, né? Imagina, URL, alguma coisa. Vocês podem perceber que o tipo mudou, não é mais PNG, é WebP. E o tamanho também mudou para 0.2 KB. E foi bem mais rápido, né? Foi 104 milissegundos, bem mais rápido que os 150 milissegundos que a gente viu da última vez. Então é isso que o Image do Next faz pra gente, ele otimiza as imagens, convertendo para um formato moderno que a web entende melhor, que seria o formato WebP ou AVIF também, né? Outra coisa que ele faz deixa eu até copiar isso daqui para comparar as duas imagens e vamos voltar com o IMG que estava ali. Vou colocar os dois. Se vocês notarem aqui, a gente clicar aqui no morro.png, a URL de requisição ele pegou diretamente do localhost 3000. Então isso daqui ele é um arquivo estático, ele está disponível no nosso servidor, é só ir lá e pegar. Quando ele usou o Next, o image do Next, que sumiu, deixa eu reiniciar. O do Next está aqui. Vocês podem perceber que ele não chamou direto do servidor, ele chamou essa API aqui, /next, tracinho next, image com URL tal. Isso daqui é uma função do próprio Next, ele chama essa API que vai pegar essa imagem e vai otimizar ela para mostrar pra gente. Então ele não é mais uma imagem estática, é uma imagem dinâmica. Ele só vai mostrar isso quando estiver pronto, quando a imagem estiver pronta. Beleza? A gente consegue ver isso melhor se eu, se eu tirar o cache e colocar uma velocidade menor aqui para renderizar as imagens. Deixa eu até fechar o DevTools. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Eu vou colocar em tela cheia para a gente ver. E eu reiniciar. Com a internet mais lenta, ele vai renderizar a imagem do Next aqui de baixo muito mais rápido que a primeira. Agora eu tô aqui com o dashboard modificado um pouquinho para a gente dar uma olhada em outro conceito. Deixa eu tirar minha câmera daqui. Chegar mais aqui pro canto. Beleza. Tem um conceito de layout shift. O que é o layout shift? Quando você usa IMG, eu vou até mostrar aqui para vocês no navegador. Deixa eu colocar em tela cheia. Vem aqui em Network, vou desabilitar o cache de novo. Slow 4G. Se eu clicar aqui para refazer a renderização, você viu que esse texto aqui foi lá para baixo e a imagem apareceu logo depois. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Vou aqui em More Tools, vou em Rendering, tá aqui embaixo. Eu vou ligar o Layout Shift Regions e eu vou renderizar aqui de novo. Ó, vocês viram que piscou um quadradinho azul aqui? Isso daqui é o Layout Shift. O texto estava lá em cima antes da imagem aparecer, e depois que ela apareceu, isso foi aqui para baixo. Isso daqui cria uma experiência não tão boa para o usuário, porque ele estava prestando atenção no texto que estava aqui, mas depois que a imagem carregou, o texto que ele estava lendo foi lá para baixo. E isso pode ser bem ruim, pode ser bem chato, né? Quando você estiver lendo, por exemplo, um artigo, e uma imagem for aparecer, ela vai jogar seu texto lá para baixo, se a sua internet estiver lenta. Isso é bem chato para o usuário. Então o Next ele também otimiza isso. E agora vamos ver como é que a gente usa isso no Next com a otimização de imagem. Um ponto importante aqui é que o Next ele não deixa a gente pegar imagens de fora do nosso projeto se a gente não falar isso para ele. Por exemplo, aqui eu estou pegando uma imagem aleatória a cada requisição do Pixam Fotos aqui. E eu preciso falar para o Next que eu estou pegando isso aqui desse site. Então eu venho aqui em Next Config. Eu não lembro a sintaxe direito, vamos pedir aqui pro Copilot fazer. Configure para que o Next consiga pegar imagens do Pixam Fotos.
Ele mostrou aqui pra gente. E agora a gente pode pegar as imagens desse Pixam Photos. Vamos lá na nossa página, trocar aqui para image, importar do Next. Aqui a gente pode tirar esse class name. Vamos passar para ele um width 1200 e um high 800. Salvou. Agora a gente pode ir lá no localhost e pedir para fazer de novo. Se vocês notarem, agora que a imagem está carregando, não teve layout shift. O espaço dela já está reservado aqui. Tá até sem a internet. Deixa eu voltar aqui. Mesmo com a internet mais lenta, ele não mostra, não dá aquele pulo que ele dá. Ele já reserva o espaço da imagem aqui bonitinho pra gente. E aí vocês devem estar se perguntando por que eu estou utilizando esse Pixam aqui e não estou utilizando a imagem de morro que a gente baixou. É porque o navegador ele tem uma inteligência, mesmo que eu tenha desabilitado o cachê aqui para poder mostrar esse salto que ele dá. O navegador, o Chrome especialmente, que é uma otimização inteligente. Então ele vai tentar mitigar os efeitos desse layout shift, desse salto que o texto dá, mesmo que eu não utilize o Next aqui. Ele vai, quando eu carreguei a imagem pela primeira vez, o shift aconteceu. Mas nas vezes seguintes, mesmo que eu tenha desabilitado o cache, ele lembrou das dimensões da imagem que eu usei e reservou espaço para ela. Então, se eu tivesse utilizado aquela imagem de morro de novo, ele teria pensado: opa, eu já vi essa imagem de morro, eu sei qual que é o tamanho dela e eu vou tentar ajudar para evitar que ele dê esse layout shift. E é isso que fez com que tivesse que utilizar o Pixam, que é um site que pode gerar imagens aleatórias aqui, né? Então o Chrome ou qualquer outro navegador não vai saber que eu já utilizei aquela imagem porque eu não vou ter utilizado ela. Vai ser sempre uma imagem aleatória a cada vez. E para finalizar, vamos ressaltar aqui um conceito que eu acho que eu não falei nas últimas aulas, mas vocês estão vendo que nesse componente aqui de dashboard a gente tem tudo na mesma página. A gente tem JavaScript, que é a função aqui. A gente usou uma variável, né, uma const, que recebe uma string e usa math.random. A gente tem HTML com a estrutura aqui, div, h1, image. A gente tem CSS com o class name aqui do Tailwind. Então, dentro de um mesmo componente, a gente conseguiu utilizar tudo que um componente na web vai utilizar. HTML, CSS e JavaScript, tudo no mesmo lugar, disponível aqui pra gente. Então, essa é uma das maravilhas de usar o React, de usar o Next, que a gente consegue trabalhar com tudo ao mesmo tempo e ter uma visão mais clara. Para essa aula era isso. Acredito que passei pela maioria das coisas, a gente viu bastante coisa. E nas próximas aulas a gente vai fazer um projetinho bem básico, só para revisar isso daqui e ver mais algumas coisinhas mais específicas. Então, por hoje era isso. Espero vocês na próxima aula.